Então, muito bom dia para todos vocês. Nós estamos aqui. Esse é o programa Caminhos do Espiritismo pela TV Paz e Bem. Lembrando que, se você puder, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as nossas atualizações. Nós somos os Sejus. E hoje, primeiramente, nós vamos de novo fazendo a nossa prece, pedindo Deus de extrema bondade. Nesse momento, permita-nos que os nossos melhores sentimentos possam se transformar, que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos no mundo atual, caminhando para um planeta mais regenerado. E assim, nós vamos hoje vendo uma passagem em que Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, nada seria. E não tivesse amor, eu nada seria. Isso se imortalizou numa música, que nós sabemos muito bem de uma banda de rock. Mas aqui, Paulo, nessa passagem, ele mostra que a caridade é algo muito mais importante e profundo do que apenas darmos sobras aos carentes, do que o assistencialismo. Ele vai nos mostrar a grandiosidade dessa virtude. Portanto, hoje nós vamos estudar a 10ª lei do Livro dos Espíritos, lei de justiça, amor e caridade. E para isso eu recebo aqui ao meu lado, novamente, a Célia Araújo, a Célia que é publicitária, é expositora espírita, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa lei, que é uma lei muito importante. Então, Célia, como é que é essa questão do sentimento de justiça, de ser uma lei da natureza, como é que a gente começa a olhar tudo isso? Bom, nós sabemos que as leis dos homens são leis injustas, são leis mutáveis, são leis imperfeitas, né? E somente a lei de Deus é uma lei justa, é uma lei eterna e uma lei perfeita. Tudo porque Deus é perfeito, né? Então, Deus não criaria nada que fosse, precisasse de ajustes ao longo dos anos, né? Então, as leis que nós temos na sociedade, elas refletem o quê? A nossa imperfeição. Então, à medida que nós vamos evoluindo intelectualmente e moralmente, a gente vai vendo que aquelas coisas que eram justas na Idade Média, ou eram justas na época da escravidão, antes da abolição da escravatura, hoje a gente já não considera essas coisas justas, né? A gente já não olha com bons olhos, né? Até em relação ao machismo, né, Carla? Né, a situação da mulher, se a mulher que trabalhava fora era mal vista, né? Ocupando determinadas posições também era mal vista, né? As diferenças sociais também de racismo, né? As pessoas não podiam vestir determinadas roupas, ou frequentar determinados lugares, ou ter acesso a determinadas coisas, né? Tudo isso a gente aborda diante dessas leis, né? Então, a justiça consiste, na verdade, em nós respeitarmos os direitos dos demais, né? Mas como é que são essa questão dos direitos, esse sentimento de justiça, ele é inato no homem? Como é que acontece isso, e segundo Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos? Bom, as leis de Deus, elas estão gravadas em nossa consciência, né? Então, às vezes, mesmo não tendo consciência de que você está agindo errado, você já não se sente bem a respeito de determinada situação, né? E isso vai gerar, mais para frente, uma lei de ação e reação, do qual você vai passar por determinada situação para corrigir aquela situação da qual você causou aquela infelicidade, aquele infortúnio, aquela perseguição, aquela maledicência, né, aquela diferença social que você faz com outras pessoas, né? Então, às vezes, a gente tem que reencarnar em determinadas situações, às vezes, nessa vida mesmo, como agora a gente está nessa fase de planeta de transição, essas leis estão cada vez mais rápidas, né? Você vê uma pessoa fazendo aqui, dali 6 meses, você já vê a pessoa colhendo aquilo que ela plantou, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu. Agora, a gente está falando aí de uma sociedade que, além de estar extremamente dividida, tem muita gente que não está entendendo ainda o Cristo, quando o Cristo disse: olha, não queira para o outro o que você não quer para você. Isso faz parte da justiça, né? Nós querermos que o outro tenha, que o outro possa, que o outro não viva na exclusão e na miséria, como nós vimos crescer, inclusive, nesses últimos anos, principalmente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, de uma forma geral. Então, como é que a gente pode entender isso? O homem tem esse sentimento nato de justiça, e com
Quando que o homem vai se preocupar com a justiça, Célia? Quando que a moral dele vai se apurando para isso? Bom, quando que a gente sente mais falta de justiça é quando a gente sofre uma injustiça. A gente fala, isso não é justo o que aconteceu comigo, né? E as pessoas, elas somos todos iguais, mas tem aqueles que acham que uns são mais iguais do que os outros, né? Uns são mais privilegiados do que os outros, e montam aqueles grupos onde eles mesmos não obedecem às leis próprias, às leis dos homens, eles criam para eles, assim, uma brecha jurídica, né? Essa pessoa é parente de não sei quem, da Suprema Corte, é um amigo antigo, então eles não julgam, e outras pessoas são julgadas, o processo é colocado em primeiro e é julgado em menos de 6 meses, tudo com interesses políticos, né? Mas todas essas pessoas, elas vão acabar colhendo tudo aquilo que elas estão plantando. Eu acho que uma das posições mais difíceis no mundo, espero que eu não tenha sido em outras reencarnações, porque eu acho muito pesado, é você ser juiz, você julgar a vida do outro, né? Porque é muito difícil a pessoa julgar com caridade, né? Se colocar no lugar do outro, né? Então, essas pessoas, muitos dizem que juízes se consideram deuses, né? E que os embargadores, eles se consideram acima de Deus, né? Então, acabam colhendo o que plantam, infelizmente. Nós aqui estamos falando da injustiça política que vivemos hoje, onde temos um prisioneiro nessas condições no Brasil. Então, mais do que nunca, né, Kardec vai perguntar em 1800, ele vai dizer assim, pode um homem enganar-se quanto à extensão do seu direito e o que ele fará, e sem saber o limite disso, né? E eles vão dizer, os espíritos vão dizer que reconhecer, né, o limite do direito com relação a si mesmo é reconhecer o seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocidade. E isso nós estamos vendo que pelas leis humanas, pelo que a Célia acabou de dizer aqui, não existe, né? Não está acontecendo no mundo atual. Então, o homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza, né? Como é que seria essa relação? Teria vantagens para ele, Célia? Olha, as vantagens, elas são totalmente ilusórias, não é? Há assim, um período de ter algumas coisas, vantagens materiais, status, poder, né? Mas a gente imagina que por poucas coisas que a gente faz, a gente já não consegue dormir direito, né, Carla? Essas pessoas, elas não têm paz, elas não têm amor no coração, e elas acabam agredindo essas leis de Deus, desarmonizando o seu próprio espírito, ocasionando doenças para o corpo, desarmonia familiar, falta de amor. Então, às vezes, há uma turma toda em volta dessas pessoas só por interesse, né? E quando essas pessoas já não servem mais para os seus fins, acabam sendo isoladas. Então, isso é muito triste. Acho que mais triste ainda é desencarnar e se ver diante de todas as atrocidades, todas as injustiças que você cometeu. Eu acho que isso é mais triste ainda. Nós vamos fazer aqui um parênteses para você, amigo, que está aqui no canal Paz e Bem e que não segue a doutrina espírita. Nós, quando desencarnamos, muitas vezes tomamos consciência daquilo, né? Em alguns casos, tomamos consciência daquilo que se passou conosco durante a encarnação na Terra, e é isso que a Célia está se referindo. Ela está dizendo, olha, às vezes a gente se desencarna e vê, entre aspas, o filme da nossa vida, do lado de lá, da nossa última existência, na verdade, e não é nada agradável saber que nós não praticamos essa lei de justiça, amor e caridade. Vamos entrar num outro tema aqui, que é direito de propriedade e roubo, né? Então, qual que é o primeiro direito do homem, Célia? Direito à vida, né? A nossa vida o maior crime que pode haver é alguém tirar a vida de alguém, ou nós tirarmos a nossa própria vida, né? Então, nos primórdios, quando se vivia na época das cavernas, a luta pela sobrevivência era muito maior, roubava-se o alimento alheio, e se houvesse resistência, matava-se. Agora, por incrível que pareça, a gente está numa época que as pessoas matam o outro para levar um carro, para levar um celular, para levar um tênis. Parece que a gente retornou à época da barbárie, né? Porque as pessoas andam se matando por causa de coisas materiais que já não é mais uma coisa de necessidade primária, que é o seu sustento, o seu alimento, né? E nós atribuímos a isso
que agora na época do planeta de transição, é que muitos espíritos que ficaram muitos anos lá no plano espiritual, eles retornaram à Terra como última oportunidade de reencarnação para eles se regenerarem, né? Então eles servem para aqueles que não são nem tão bons nem tão ruins como nós, serve para a gente como uma provação, como um desafio, para ver se a gente não vai pagar o mal com o mal, e para ver se a gente mantém a fé e o equilíbrio, e as nossas boas intenções, se a gente continua colocando em prática. E para essas pessoas, é uma oportunidade delas se regenerarem, porque sendo Deus amor, justiça e caridade, ele jamais vai renegar alguém a viver pela eternidade sem uma oportunidade de se melhorar, sem uma oportunidade de progredir, de evoluir. Então, a gente tem, quem está um pouco mais esclarecido, tem uma obrigação moral de ajudar essas pessoas menos esclarecidas a evoluírem, de alguma forma. Estamos todos ligados, somos todos responsáveis pelo que está acontecendo na Terra. É importante que ela falou isso, somos todos responsáveis, porque esse não é um discurso de superioridade nem de meritocracia, não, é só um discurso de acolhimento, porque da mesma forma que nós evoluímos em algumas questões, nas outras nós aprendemos com aqueles, com outras pessoas, outros irmãos, como temos aprendido aqui na TV Paz e Bem. Então, Célia, conta pra gente o seguinte, qual que é o caráter da verdadeira propriedade? Como é que é quando o homem só quer para si, como a gente tem visto, né, num mundo tão desigual? Você citou a questão aí de, às vezes, roubar, né, claro que não somos favoráveis a tirar a vida de ninguém por nenhum objeto material, mas muitas vezes a pessoa se vê numa situação de furto por não ter outro caminho, né? Isso a gente entende perfeitamente. Muitas vezes a pessoa não tem condição de fazer nada mais. Mas como é que a gente entende essa questão dos homens que querem cada vez mais para si? Qual que é a origem disso? Trata-se de puro egoísmo, né, Carla? Né? O egoísmo, o egocentrismo, né, a falta de amor ao próximo, né? Afinal, tudo que nós temos, o nosso corpo físico, a nossa inteligência, tudo que nós temos, nós somos usufrutuários, não nos pertence realmente, né? Foi um empréstimo de Deus na atual reencarnação para que nós façamos o melhor uso de tudo isso, não só em benefício próprio, mas como em benefício dos demais, né? Se todo mundo repartisse aquilo que tem, com certeza não haveria pessoas passando fome no mundo, né? E também não haveria necessidade de outros quererem arrancar aquilo de você, né? João Batista, né? Aquele que abriu os caminhos para Jesus, né? Ele fala assim: se você tem 2 túnicas, dê uma a teu irmão. Se o teu irmão lhe pedir a capa, dê a capa a teu irmão. Ou seja, isso aconteceu há mais de 2000 anos, né? E nós continuamos tendo, né? 10, 15 calças jeans, ou mesmo 5. Será que a gente tem a oportunidade de usar tudo isso? Quantas pessoas não necessitam disso, né? Para que ter tanta abundância, tanta coisa assim que a gente nem vai chegar a usar e faltando para tantas pessoas, né? Então, se nós dividíssemos mais aquilo que nós temos, com certeza teriam menos pessoas necessitadas. Nós temos hoje a situação dos venezuelanos, né? Eles necessitam muito, né? Nós temos os haitianos, temos os africanos ali numa igreja lá do Glicério, que é a Igreja das Missões. Ali eles precisam de tudo, né, de toda ajuda, principalmente de uma oportunidade de emprego, principalmente de uma oportunidade de ter uma vida digna. Aquela pessoa que alguém der uma oportunidade de emprego para ela, dificilmente ela vai roubar, dificilmente, a não ser que ela tenha algum problema psicológico profundo, né, e ela também tenha vício em drogas e outras coisas mais. Todo mundo quer ter uma oportunidade de ter uma vida digna, a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas. Lembrando, né, que nós não estamos falando aqui do puro assistencialismo, né, nós estamos falando também de opções políticas que mudam isso, e quando nós estamos aqui na TV Paz e Bem, nós temos total consciência de que não é só o emprego é importante, a pessoa vai sobreviver, a Célia falou com muita propriedade isso, mas nós precisamos mudar essas relações que hoje nós temos no mundo, porque o número de miseráveis está crescendo no Brasil e no mundo
inteiro, né? Os Estados Unidos já tem, acho que 40 milhões de pessoas, eu não sei te dizer a fonte exatamente disso, mas a gente pode pesquisar e colocar na descrição. Então, falar de caridade, falar amor ao próximo, é ampliar esse conceito para a justiça social. É por isso que nós estamos no Sejus, que é o coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social, porque nós entendemos que a caridade tem várias faces, mas nós também temos que falar de justiça social. Agora, conta um pouquinho de caridade para a gente. Olha, pode haver esmola sem caridade. A pessoa dá alguma coisa material para outra e sem caridade nenhuma, sem amor no coração. Mas também pode haver caridade sem esmola, né? Em que situações? Tem pessoas doentes, tem pessoas viciadas, tem pessoas desempregadas. Nós podemos vibrar para que os bons mentores espirituais ajudem essas pessoas, abram o caminho para essas pessoas. Nós temos também, entre a caridade, atitudes como ouvir. Quantas vezes a gente para o carro no farol, a pessoa vem com uma balinha, a pessoa vem, alguns de nós fecham o vidro porque tem medo, outros de nós abrem uma frestinha, só aquela que abre uma frestinha, tá, gente? Por causa de experiências passadas, de faca, de tantas outras coisas, eu abro uma frestinha. E a pessoa, eu estava com a minha mãe no semáforo, e ele pediu uma moeda, procurei a moeda, eu sabia que não tinha, mas a gente procurei ali, falei, não tem, ele falou, aí, moça, só a atenção travada no vídeo. Não, já foi. Já foi. Só a atenção que você deu para mim, isso já valeu mais do que qualquer dinheiro que você pudesse me dar, né? Então, ouvir a pessoa, olhar a pessoa, o ser humano, olhos nos olhos, com carinho, com amor, uma boa palavra, né? E quando a gente ajudar, procurar ajudar a pessoa sem humilhar a pessoa, né? Então, eu acho assim, que nos grupos que são mais conscientes, formar ONGs, né, ensinar música, dança, contar histórias, dar livros, ensinar a pessoa a ler e escrever, né, eu acho que a gente vive numa sociedade doente, porque eu estou analisando, porque já estou perto de me aposentar, né, espero que seja breve, e todo mundo que pensa em se aposentar só pensa, vou para a beirada de uma piscina, vou morar na praia, vou não sei o quê, e chega lá a pessoa não é feliz. A pessoa continua com aquela infelicidade. Nós somos jovens ainda, a gente não tem nem 60 anos. Alguns de nós já estamos aposentados, outros vão se aposentar. Será que a gente já não podia se dedicar a um trabalho social? Sabe? Montar ONGs, ensinar um pouco daquilo que a gente sabe, né? Se foi professor de história, ensinar história, né? Nós espíritas, ensinarmos a doutrina espírita e tudo isso. É isso que eu penso. A Célia falou aqui um ponto importante quando ela disse de abrir o vidro, porque Jesus nos deu um exemplo, né, que é da caridade moral. Nós estamos falando da caridade moral, que é muito mais ampla, e nesse caso, nós ainda precisamos muito da caridade material, mas principalmente de políticas públicas no mundo atual, que nós vivemos, no país que nós vivemos, mas a caridade moral, ela vai nos levar a ver como Jesus via, aquele homem que está em situação precária de uma forma igual. Muitas vezes, você estende a mão, né? Agora nós estamos num momento que fala, ninguém solta a mão de ninguém. Então, vamos não só não soltar, mas estender a mão para aqueles que precisam, principalmente nessas relações tão precárias que ainda existem de justiça social. Agora, quando nós estamos falando de caridade, tem um item que é difícil para todo mundo, né, Célia? Jesus vai dizer o seguinte, amai até mesmo os vossos inimigos. Como é que é isso? Olha, quem é que não tem inimigo, não é? Toda vez que alguém fala assim, perdão, perdoai os vossos inimigos, a gente sempre lembra de alguém ou de alguém, um grupo, né? Olha, primeiro passo, eu geralmente, né, peço a Deus, Deus, me ajuda, tá difícil, é difícil perdoar, né? E a partir da oração, me ajuda a não desejar o mal para essa pessoa, primeiro passo. Senhor Jesus, ajuda a ver essa pessoa como uma pessoa necessitada, como todos nós somos. Essa pessoa não é melhor nem pior do que eu. É alguém necessitado de alguma coisa, você incomodou essa pessoa de alguma forma, essa pessoa não suporta você, a sua presença, não te deseja o bem, se puder essa pessoa puxa o teu tapete, te sabota. No fundo, é uma pessoa extremamente doente, como também nós somos doentes. Não vamos falar que é só a pessoa que é doente.
nós também somos, nós temos luz dentro de nós, mas nós também temos trevas dentro de nós. Então, a gente procurar olhar para essa pessoa como alguém muito necessitada de melhora, e a melhor coisa, se a gente não pode chegar para essa pessoa ainda, pedir perdão, olhar essa pessoa de frente, o Divaldo Pereira Franco fala muito disso, né? Se a pessoa, não importa se é você que está errado, se você está certo, é a pessoa que está errada, chega e peça perdão. Se nosso orgulho ainda não permite isso, vamos fazer a oração, porque a espiritualidade, com certeza, como já fez muitas vezes na minha vida, ela vai criar uma situação da qual nós dois vamos nos encontrar de frente numa situação favorável de reconciliação. A gente não precisa abraçar, beijar o inimigo, fazer festa, né? Mas só o fato de não desejar o mal e pedir a Deus que dê uma oportunidade de reconciliação, isso com certeza vai acontecer. Depende da nossa sinceridade. Eu queria fazer um parênteses nessa fala da Célia, que ela me recordou o seguinte: no livro Seja a Mudança, que nós já citamos aqui na conversa com o Shoas e a Dora Encontre, tem um exemplo de Gandhi, que é um exemplo muito forte de perdão. Ele era perseguido na África do Sul pelo general Suntus. Se eu estiver errando a pronúncia do nome, por favor, me corrijam nos comentários. E ele produzia suas roupas, seu calçado. Ele produz uma sandália e manda para esse general. E esse general guarda essa sandália por 15 anos. Quando Gandhi, 15 anos depois, ele devolve, porque aí a Índia já estava prestes a conquistar, ou tinha conquistado a sua independência. E ele devolve com uma carta dizendo: eu não sou digno de usar. Porque Gandhi acreditava que não se combatia as pessoas, mas se combatia o mal. Nós estamos aqui num canal plural, num canal que fala de paz e bem. E mais do que nunca, nós temos esse ensejo nessa sociedade que nós estamos vivendo, de combater o mal. E o mal, muitas vezes, na maior parte das vezes, para o espírita, ele está ligado à ignorância. A ignorância é não conhecer algo, né, Célia? Então, falar de perdão, acho que a gente pode falar um pouquinho de um assunto que dá para entender essa questão da lei de justiça, amor e caridade de forma mais ampla. Em alguns casos, porque também existem exceções. Vamos falar um pouquinho de amor materno e amor filial? Sim. O amor maternal é um sentimento instintivo, comum aos homens e animais, né? A mãe sente amor pelos filhos e ela se interessa pela conservação da sua prole, dos seus filhos, né? Nos animais, a gente já havia falado disso na lei lá lei de sociedade, né? Nos animais, esses cuidados se limitam às necessidades materiais, né? E cessa quando eles já se tornam adultos autossuficientes, né? No ser humano, esse cuidado persiste pela vida toda. Eu, por exemplo, eu tenho 54 anos, a minha mãe se preocupa comigo hoje como se eu fosse ainda uma bebê. Minha mãe tem 83 anos, está lá me olhando agora ali, né? Então, até depois do desencarne, continua esse vínculo, assim, né? Da mãe protegendo os filhos, os pais se preocupando, né? Então, é o que podemos dizer a princípio sobre o amor maternal. Então, se nós pudéssemos, cada um, olhar a vida mais com amorosidade, mas sem perdermos o vínculo da justiça social, porque o que acontece muito hoje é que as pessoas se preocupam com a cesta básica, mas, via de regra, elas não tomam consciência política e acabam fazendo escolhas que precarizam toda a sociedade e, inclusive, nos colocam numa condição, às vezes, de estacionar, porque sabemos que não retrocedemos, mas uma condição mais estacionária, onde todo aquele mal vem à tona, muitas vezes por falta de conhecimento. Então, eu vou pedir para a Célia fazer as considerações finais dela aí sobre a lei de justiça, amor e caridade. Nós estamos aqui com a mãe dela presente, que é católica, fervorosa, vinda do sertão, do Nordeste, e é um prazer nós estarmos comungando de todo, comungando é uma palavra um pouco católica, né, mas estamos dividindo todo este conhecimento aqui. Então, vou pedir para a Célia fazer as considerações finais dela sobre essa lei de justiça, amor e caridade. A justiça, né, o amor e a caridade é imprescindível na nossa vida. A gente não consegue ter uma vida plena sem que a gente consiga passar por todos esses parâmetros de bondade,
de justiça, de ajuda ao próximo. A gente só cresce a partir do momento que a gente contribui para o crescimento do outro também, sabe? Crescer intelectualmente por si só, materialmente, não traz a felicidade plena. É impossível, eu vejo, pelo menos para mim, né, que você esteja muito bem numa situação material bem, que você esteja feliz, com o seu físico, com suas coisas materiais, com o seu intelecto, e você olhar para o lado e ver tantas pessoas necessitadas, né? Então, eu acho que agora, mais do que nunca, que o planeta passa por essa transição, que todos nós que comungamos desse pensamento, de fraternidade, que a gente possa se unir, que a gente procure tentar encontrar soluções. Eu acho que não existe problema que não tenha solução, e eu acho que toda necessidade moral que a gente tenha, se a gente pedir para Deus, para os bons mentores, os bons espíritos, eles nos irão inspirar para que a gente consiga tornar a nossa sociedade mais fraterna, o nosso mundo melhor. Porque se não estiver bem para um, não estará bem para nenhum de nós. É isso que eu tenho para dizer. Muito bem. Então, nós vamos encerrando esse programa que falamos de lei de amor, justiça e caridade. Para isso, nós vamos trazendo o Herculano. Herculano Pires, filósofo progressista, que dizia em espiritismo dialético o seguinte, que a vida moderna, baseada no materialismo prático do mundo capitalista, está numa escala de assombro. E hoje nós vemos isso mais do que nunca. Tamanho frenesi em busca de bens materiais acabam por precarizar o esforço do homem moderno que deveria convergir para o conhecimento das leis divinas, o conhecimento dessa humanidade, o conhecimento da solidariedade, da fraternidade, da sororidade, inclusive, já que a Célia citou as mulheres, as questões de machismo, e principalmente, nós do Sejus temos um canal complementar que não concorre em nada com esse, onde nós estudamos as causas de justiça social. Caso você tenha interesse, será muito bem-vindo também lá. Então, um beijo grande, que Deus nos proteja, que nós possamos continuar juntos. Muito obrigada para você que esteve conosco até agora. Um abraço. Obrigada. Bom dia, né?